pessoal, eu sou a Bruna Machado e esse é o meu canal. O vídeo de hoje são as dicas do mês, onde todo mês eu falo sobre um livro, um filme ou uma série que eu assisti, um produto que eu tô gostando e também uma dica de saúde para poder inspirar vocês a viver mais e melhor. Bom, o livro que eu li esse mês e amei é esse aqui, O Segredo Está nos Telômeros, da Elisa Epil e da Elizabeth Blackburn, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Bom, vou voltar a falar de telômeros, eu sei que eu falei no vídeo do mês passado, mas na verdade o podcast que eu assisti, que eu ouvi no mês passado, me despertou mesmo a curiosidade em saber mais sobre telômeros, e aí eu fui ler esse livro e eu amei. Eu amo tudo que está relacionado à longevidade e envelhecimento saudável, então foi uma leitura incrível. Me surpreendeu muito porque eu achei, pela sinopse do livro, que ele ia falar de envelhecimento, de coisas que ajudam os telômeros, mas eu não tinha noção de que teria tanto respaldo científico nas informações que foram passadas. E o respaldo científico também é algo que me atrai bastante quando a gente fala de saúde, porque a gente precisa realmente ter muito embasamento nas recomendações que a gente vai fazer. Então, a forma com que o livro foi escrito me agradou demais e eu achei muito útil. Vou começar então citando uma frase do livro que acho que vai dar um bom direcionamento sobre como o livro é conduzido. Envelhecer e morrer são fatos imutáveis da vida, mas o modo como vivemos até o nosso último dia não é. Isso depende de nós, nós podemos viver mais plenamente e melhor agora e no futuro. Então, para introduzir o assunto, o que são os telômeros, né? Na verdade, os telômeros fazem parte dos nossos cromossomos, eles ficam nas extremidades dos cromossomos e são partes de DNA não codificante repetidas que ficam, como eu falei, nas extremidades dos cromossomos de todas as células. Então esses telômeros, eles vão ficando mais curtos à medida, toda vez que a célula se divide, o telômero dessas células vai ficando mais curto. Isso é um forte indicativo, a velocidade com que isso acontece, com que eles se dividem e vão ficando mais curtos, de quão rápido as suas células estão envelhecendo e quão perto elas estão de morrer e deixarem de ser células funcionais. Então, esses telômeros, eles vão ficando mais curtos conforme a gente vai envelhecendo, e isso, infelizmente, contribui para doenças no envelhimento, né, doenças degenerativas. Além disso, as nossas células, quando elas envelhecem prematuramente, elas fazem com que a gente se sinta e aparente ser mais velho do que a nossa idade cronológica. Então, a nossa idade biológica, que é a idade do nosso organismo, das nossas células, ela fica mais avançada. E aí, como eu expliquei também no vídeo anterior, existe a telomerase, que é uma enzima que faz com que esses telômeros fiquem mais compridos ou deixem de ficar mais curtos. E aí, todo o livro é baseado, ele vai permear todos os fatores que fazem com que a gente consiga manter nossos telômeros mais compridos por mais tempo. O livro é bem completo, então ele passa por todos os aspectos, todos da nossa vida que influenciam o envelhecimento celular. Então a primeira parte do livro é dedicada a explicar o que são os telômeros, explicar como que funciona esse envelhecimento, esse encurtamento dos telômeros e o papel da telomerase e o que você pode fazer para deixar esses telômeros mais compridos. Na segunda parte, elas vão focar em um dos fatores que mais afeta os telômeros, que é o estresse. O estresse é um dos grandes responsáveis pelo nosso envelhecimento celular. E o estresse realmente causa danos físicos no nosso organismo bastante significativos. Então, o primeiro ponto que elas vão abordar no livro é a resposta ao estresse. E aí elas sempre falam do problema que isso causa no nosso organismo e dão possíveis soluções e formas de você minimizar isso. Em relação à resposta ao estresse, o estresse ele pode sim, e ele é necessário para a nossa vida, né? O problema do estresse na verdade, quando você sofre de estresse crônico, porque o estresse ele foi feito para te estimular, né? Assim como o cortisol, que é um dos principais hormônios do estresse, conhecido como um dos principais hormônios do estresse, ele tem essa função de te dar energia, de te estimular. O problema é quando você tem um excesso de estímulo o tempo inteiro. Isso, cronicamente, começa a causar danos. Aí existem duas respostas possíveis ao estresse. Você pode ter uma resposta estressante, uma resposta que é mais danosa, ou você pode transformar essa resposta ao estresse em uma resposta desafiadora, que vai te mover a fazer coisas melhores. E aí, como que você transforma, então, uma situação estressante, uma situação ruim, numa situação que seja estimulante? Você transforma isso por meio da consciência, por meio da atenção plena. É um dos principais exercícios e maneiras de pensar e de agir
que você consegue transformar a sua resposta ao estresse. Então, ao invés de você ficar assustado, ameaçado, sentindo medo, se sentindo nervoso com uma situação ruim, você consegue se sentir desafiado e realmente disposto a agir e mudar aquela situação e pelo menos lidar com ela. Eu falei, inclusive tem um destaque no meu Instagram falando sobre essa questão da atenção plena e alguns pontos que elas falam nesse capítulo, é bem interessante para quem quiser olhar. Mas em geral é você conseguir, por meio da atenção plena, criar um distanciamento entre o eu que sente e o eu que pensa, ou seja, você não tá tão identificado com aquele sentimento de estresse, né? Ai, eu tô muito estressada, ai, eu tô muito nervosa, eu tenho muita coisa pra fazer. Isso só gera mais essa resposta negativa em relação ao estresse. Então é interessante construir esse distanciamento. Bom, um outro fator nesse âmbito mente e corpo, que elas também abordam nessa seção do livro, é a questão dos pensamentos, né? O fato da gente se concentrar em pensamentos negativos, ficar remoendo situações que já passaram, agir com hostilidade, com cinismo em relação às pessoas, realmente ter um padrão de pensamento mais hostil, isso também danifica os nossos telômeros. Ainda em relação aos pensamentos, a prática de você tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo e dividir a sua atenção em várias tarefas, também tem um impacto negativo nos seus telômeros e no estresse e como as suas células reagem a esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, técnicas de atenção plena, de mindfulness, de meditação, ou até mesmo práticas simples em conseguir focar em uma coisa de cada vez, conseguem ajudar a sua resposta a esses pensamentos negativos, a esse padrão de pensamento negativo. Outros fatores que ajudam a melhorar esses padrões de pensamento são atividades mente e corpo, como yoga, tai chi, outras práticas que envolvem o movimento de corpo e o uso da mente, e também o sentido de propósito. Existem muitos estudos citados no livro que as pessoas que têm um sentido de propósito, uma razão para se sentirem úteis, para ajudarem os outros, que tem uma missão na vida, também têm telômeros mais longos. E elas citam também a questão da depressão e da ansiedade, que são dois transtornos, né, que acometem as pessoas, que também têm efeitos negativos nos telômeros e que devem ser tratados adequadamente. Tudo que elas recomendam no livro tem algum nível de evidência científica, o maior disponível para aquele fator. Elas vão evidenciando e vão fazendo esses links de qual a evidência, de qual o nível de evidência. Então é muito bem embasado o livro, é muito, muito legal. A segunda parte do livro vai falar sobre o que a gente pode fazer com o nosso corpo, né, para melhorar o aumento dos nossos telômeros, fazer com que os nossos telômeros sejam mais compridos. Então, o primeiro ponto a ser abordado é a questão dos exercícios e do sono. Os exercícios, a nossa capacidade de se exercitar, quanto menor for a nossa capacidade de se exercitar, menor é o comprimento dos nossos telômeros. Então é muito importante que a gente tenha uma saúde muscular e cardiovascular bem regulada para o nosso envelhecimento ser melhor. E aí, em termos de longevidade, que também é um assunto que por acaso eu abordei no meu Instagram recentemente, o ideal é que você tenha uma composição de exercícios de baixa intensidade constantemente, todos os dias, uma caminhada, um andar de bicicleta, exercícios menos intensos sejam praticados diariamente, que você tenha uma prática de exercícios de força, né, musculação, se a gente pensar numa semana, todos os dias um exercício de baixo impacto e uns exercícios de força e de potência, tipo exercícios intervalados, de 2 a 3 vezes na semana. Você se exercitar muito intensamente, correr maratonas, fazer campeonato de levantamento de peso, fazer exercícios muito intensos constantemente, eles na verdade aceleram o nosso envelhecimento. Claro que tem pessoas que gostam e aí entram outros fatores, mas em termos de longevidade e envelhecimento, é melhor que a gente tenha essas práticas mais intensas em menores períodos, em menores quantidades. Isso faz com que a gente viva mais. E a questão do sono, 7 ou mais horas de sono está associado a telômeros mais compridos, né? Essa questão do sono ela é muito importante, também é bem detalhada no livro, eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas ter um sono de qualidade e pelo menos com 7 horas, não existe sono de qualidade de 3, 4 horas, faz uma diferença sim bastante grande. Inclusive uma noite de sono mal dormida já tem impacto no encurtamento dos telômeros. E aí depois elas vão falar de nutrição, meu tema do coração, que eu adoro,
E elas falam muito bem dos aspectos da nutrição que afetam o envelhecimento e o encurtamento dos telômeros. E aí existem 3 fatores chaves em termos de nutrição para prevenir o envelhecimento precoce. Então, o primeiro deles é evitar a resistência à insulina. A resistência à insulina é uma resposta ao nosso corpo ineficiente à ação da insulina. Então, você produz insulina, mas essa insulina não consegue colocar glicose para dentro das células. Isso, em geral, é causado por um consumo excessivo de açúcares e carboidratos refinados e também está muito relacionado à gordura visceral, aquela gordura ao redor dos órgãos que a gente encontra na região abdominal. A gordura visceral é a gordura mais relacionada a risco cardiovascular e metabólico, né? Ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, está muito associado à gordura visceral, porque ela está próximo dos nossos órgãos, interferindo aí com a saúde dos nossos órgãos. Então, muito mais do que o peso, a sua concentração de gordura abdominal e a resistência à insulina são os fatores mais preponderantes em termos de envelhecimento e risco metabólico. O primeiro fator foi a resistência à insulina, o segundo fator que elas citam bastante no livro é a inflamação. E a inflamação também está ligada ao excesso de gordura visceral, né? Gordura subcutânea também, tá? A gordura subcutânea que a gente acumula no braço, que a gente acumula nos quadris, em outros lugares, ela não é tão prejudicial em termos de risco cardiovascular e metabólico, né? Mas ela é prejudicial porque você tendo um tecido adiposo maior, esse tecido adiposo ele libera citocinas pró-inflamatórias, ele libera células, substâncias que produzidas pelo tecido adiposo. O tecido adiposo ele funciona como um hormônio, então ele produz substâncias. E ele produz substâncias inflamatórias que vão gerar uma inflamação sistêmica, e isso também causa bastante risco para desenvolvimento de doenças. E por fim, o terceiro fator super importante relacionado à nutrição é a questão do estresse oxidativo, ou seja, o envelhecimento celular na prática. Quando a gente está produzindo muitos radicais livres, né, isso causa a célula está em situação de estresse quando ela produz radicais livres. E aí a gente tem antioxidantes que lutam contra esses radicais livres e eliminam a existência deles. Então é muito importante a gente controlar esse estresse oxidativo. E aí quando a gente ingere alimentos de má qualidade, a gente também produz mais estresse oxidativo. Então, em termos de nutrição, o que é recomendado aí no livro? Reduzir então os açúcares e carboidratos refinados, consumir bastante vegetais, né? Os vegetais têm essa função antioxidante super importante, vitaminas, consumo de gorduras boas, né? Gorduras ômega 3 é super importante, que tem um efeito cardioprotetor muito importante, azeite de oliva, que é rico em polifenóis, cacau, chá verde são exemplos de alimentos antioxidantes, e o foco mesmo é reduzir os refinados e os açúcares, né? E introduzir então esses alimentos benéficos que estão associados aí a uma melhor saúde metabólica. Então, ainda dentro da seção de corpo, um outro fator que afeta os nossos telômeros é a exposição a produtos químicos, né? Que é algo que a gente infelizmente tem que lidar hoje em dia com a exposição a pesticidas, a agrotóxicos. Todos esses elementos químicos que são adicionados na nossa alimentação, eles causam também o estresse oxidativo, além de outros fatores não conhecidos dessas substâncias químicas na nossa saúde. Então, existe sim um encurtamento dos telômeros em resposta a esses produtos químicos. E aí daí vem a importância de tentar consumir alimentos orgânicos para evitar a exposição a esses agrotóxicos, além da legislação, né? Que a gente tem que realmente lutar por uma legislação que impeça o uso excessivo desses agrotóxicos. Aqui no Brasil, infelizmente, muitos agrotóxicos que são proibidos e pesticidas que são proibidos no mundo são permitidos no Brasil. A gente tem uma legislação bem fraca em relação a isso, então a gente tem que realmente tomar um cuidado maior com isso no nosso país. Outros elementos químicos que vêm da poluição, que vêm das emissões de carbono, da gasolina, da queima desses octanos, são nocivos também à nossa saúde, assim como os metais pesados, né? Em especial o chumbo é um dos mais graves em termos de efeitos em telômeros, e também o cádmio. A gente é exposto a esses metais pesados e existem hoje terapias para você conseguir fazer a limpeza
desses metais no nosso organismo, porque isso também danifica a nossa saúde. E aí a última seção do livro, elas falam sobre os efeitos de fora para dentro, ou seja, dos efeitos sociais nos nossos telômeros. Como eu falei, é realmente bastante abrangente a quantidade de coisas que influenciam a nossa saúde e o nosso envelhecimento. Então, o primeiro ponto que elas abordam é a questão dos lugares, principalmente onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente se desloca, né? Porque você viver com medo de, por exemplo, você pegar, descer, andar até a sua casa, você andar até o seu trabalho, até a sua faculdade, você temer pela sua vida e pela sua segurança, isso causa, assim, danos bastante grandes na nossa saúde física também. Então essa questão de morar num lugar arborizado, de ter contato com a natureza, tudo isso influencia. E muito interessante, o nível de escolaridade também está relacionado a um telômero maior. As pessoas com maior nível de escolaridade têm maiores telômeros, normalmente porque as pessoas com um nível de escolaridade maior têm maior consciência e maior preocupação com a saúde, mas também porque existe uma associação entre nível de escolaridade e remuneração, né? As pessoas que têm maiores anos de estudo têm também recebem um maior número de salários mínimos, né? Existem estudos em relação a isso, então as pessoas com poder aquisitivo maior, em geral, também têm possibilidade melhor de se prevenir a doenças, porque tem como investir em prevenção e em bons cuidados de saúde. Então esse também é um fator a ser olhado. Um outro ponto externo que contribui para os nossos telômeros são os nossos relacionamentos. Então ter bons amigos, ter pessoas que você pode contar, que você pode compartilhar suas dificuldades, suas alegrias, ter um bom relacionamento amoroso. As pessoas que são casadas têm tendência a ter telômeros mais compridos, tem associação com telômeros mais compridos, mas somente se o casamento é um casamento bom, se é um bom companheiro, porque você ter um casamento com uma pessoa que te causa desgaste também encurta os seus telômeros. O nível de intimidade sexual que você tem também está associado a telômeros mais compridos. Então, essa questão dos relacionamentos também entra para beneficiar os nossos telômeros. E aí tem a parte que elas falam um pouco do fator genético, então tanto da gravidez quanto na infância. Na verdade, tanto o pai quanto a mãe transmitem o comprimento dos seus telômeros para o filho a ser gerado. A mãe tem maior prevalência, então está muito mais conectado ao tamanho dos telômeros que a mãe estava no momento da gravidez, isso começa no útero, que é transmitido para a criança, não que isso vá durar para sempre. Como eu falei, tem um tanto de ações que a gente pode tomar para fazer que ao longo da vida esses telômeros sejam mais compridos, mas você já nasce sim com uma predisposição a telômeros mais curtos se sua mãe estava sofrendo de estresse ou enfim, tinha os telômeros mais curtos no momento da concepção. E aí elas falam também da importância da nutrição na gravidez. Nada extraordinário, tudo que uma pessoa que faz um pré-natal bem montado já sabe, um consumo adequado de proteínas, ácido fólico, coenzima Q10, mas que existe também esse papel dos nutrientes no efeito dos telômeros da mãe e do bebê. E na infância elas falam muito da incorporação biológica, que é quando você sofre um efeito fisiológico das adversidades que você passou pela infância. Então, crianças que foram abandonadas, crianças que não receberam carinho, que não têm amor, que foram criadas em lares difíceis, elas tendem sim, tiveram uma infância estressante, tendem sim a ter telômeros mais curtos e ter maior chance de envelhecimento se isso não for revertido. Isso é dose e resposta, então quanto maior a adversidade, maior o impacto disso nos telômeros, Um pouco de estresse é bom, inclusive para o desenvolvimento da criança, mas passar por situações difíceis em que a criança não se sente amada, não se sente compreendida, mesmo na adolescência, também afeta o comprimento desses telômeros. E é isso, assim, é um livro bem completo, é bem embasado, é bem fácil. Eu falei do embasamento científico, mas não é uma linguagem difícil, é uma linguagem bem fácil e eu amei, assim, 5 estrelinhas, recomendo muito. Bom, já que falamos tanto de estresse agora há pouco sobre o livro, eu quis trazer um artigo que eu li recentemente sobre a relação de estresse e o consumo de carboidratos. Então essa vai ser a minha dica de saúde de hoje. Nesse artigo ele fala de 4 fatores que associam o estresse aos carboidratos e explica um pouco melhor se isso faz sentido ou não. Então o primeiro ponto que se fala muito é que o estresse aumenta o desejo por carboidratos. Isso realmente é verdade, porque inclusive existem estudos que o consumo de carboidrato leva a uma resposta menor de cortisol
em termos de estresse físico e mental. Então, realmente, há uma resposta positiva ao carboidrato numa situação de estresse. Isso é determinado pela nossa evolução biológica, né? A nossa resposta de estresse, ela é construída para lutar pela nossa vida. Então, em situações no passado em que a gente vivia aí num ambiente hostil, a gente realmente precisava lutar pela nossa vida. E aí, no momento de luta, o seu corpo faz o que é preciso para obter glicose e tá ativo. Após esse período de luta, ele quer repor esse carboidrato que ele perdeu, né? Falando em termos bem simples. E aí vem esse craving por estresse. E tudo bem se você consumir um pouco de carboidrato depois de uma situação estressante. O problema hoje é que a nossa situação estressante não é mais lutar pela nossa vida ou fugir de algum inimigo potencial. A nossa situação estressante, ela acontece todo dia e cronicamente. É os e-mails que você tem que responder, é o trabalho que você tem que entregar, é o não sei o que você tem que fazer. E aí, se você começar a responder com carboidrato a todo esse tipo de estresse, isso vai levar, inevitavelmente, a uma resistência à insulina e a um problema metabólico derivado desse excesso de carboidrato. Porque o problema não é o excesso, o problema é que você está sempre estressado e tentando combater o estresse com o carboidrato. Então, o importante é a gente não se tornar dependente do carboidrato, a gente ter uma flexibilidade metabólica. E aí eu falo de flexibilidade metabólica também num destaque do meu Instagram, que eu acho que é um conceito muito interessante, que é você conseguir utilizar tanto a gordura como fonte de energia, quanto o carboidrato. Então, você não depende daquele carboidrato, você não está toda hora precisando de carboidrato. Você consome o seu carboidrato quando você precisa e pronto, ou quando você está com vontade, pode até ser, mas você não depende dele para viver, você está entre refeições queimando gordura, você não está precisando comer um carboidrato a todo tempo. E aí o outro ponto que ele fala é em relação à gliconeogênese. A gliconeogênese não seria então uma resposta ao estresse? Bom, a gliconeogênese, para quem não sabe, é a formação de glicose a partir de compostos não glicídicos, ou seja, a partir de compostos que não são carboidrato. O carboidrato ele é degradado em glicose pelo nosso organismo, essa é a via mais rápida, é o que acontece com o carboidrato. Carboidrato igual a glicose. Na ausência de carboidrato, o que o nosso corpo faz? Ele vai atrás dessa glicose, quebrando as proteínas ou as gorduras e transformando tanto as proteínas quanto gorduras, né, os aminoácidos e os lipídios, em glicose. Isso é a gliconeogênese. Então, você pode ter uma gliconeogênese adaptativa em resposta ao estresse. No momento de estresse, você está com baixo carboidrato, você vai buscar essa glicose, então, de outras fontes. Porque o objetivo do cortisol é ter uma glicose ali disponível. E aí entra de novo a questão da flexibilidade metabólica. Se você é uma pessoa adaptada a utilizar a gordura como fonte de energia, o seu corpo não vai precisar quebrar nem a gordura, nem a proteína atrás dessa glicose. Ele vai usar, a sua mitocôndria vai usar acetonas, né, a gordura como fonte de energia. E aí você não precisa estar sempre pedindo por carboidrato, porque seu corpo está conseguindo fazer essa função perfeitamente com a sua gordura. Seja a gordura que você está ingerindo, seja a sua gordura que está armazenada. E aí, assim, no longo prazo, dietas muito restritas em carboidratos podem sim ser danosas, tá? Podem levar pessoas a ficarem em situações estressantes, falando fisiologicamente. Só que o legal, que é a questão da flexibilidade metabólica, é você conseguir ter períodos de alternância. Então, você conseguir ficar bem com baixo carboidrato e conseguir ficar bem com uma quantidade um pouco maior de carboidratos. Aí o terceiro ponto, então, que é falado nesse artigo é que, e os carboidratos não deixam o exercício menos estressante? Na verdade, não. O propósito do exercício, ele é ser um estressor, ele é gerar um estresse e após esse estresse ter uma recuperação fisiológica maior do que a situação de estresse e o seu organismo todo responder a esse estresse de forma positiva, certo? Mas os carboidratos podem sim ajudar na recuperação de exercícios intensos. Se você é a pessoa que faz crossfit 3, 5 vezes por semana, se você treina musculação pesado 6 vezes na semana, você merece esses carboidratos, você precisa desses carboidratos adicionais porque o seu corpo precisa repor esse glicogênio que ele está gastando. Quando você faz muita atividade anaeróbica, por longos períodos de tempo, você precisa repor o glicogênio e aí você merece esses carboidratos. O problema é quando você não faz e você acha que merece todos os carboidratos do mundo. Então esse equilíbrio é importante, né? Às vezes as pessoas se perdem tanto em um quanto em outro, ou consumindo carboidratos demais sem merecer esse carboidrato, porque não fez nenhuma atividade física extenuante, ou às vezes faz atividade física extenuante em busca do emagrecimento, às vezes, e não repõe esse carboidrato
que é devido, que é necessário. E o último ponto é que as dietas baixas em carboidratos são mais estressantes para as mulheres. Existe aí um fundo de verdade, tá? Porque nós mulheres somos seres especiais, a nossa biologia ela não é simples, ela tem sempre uma complexidade. Mas por que isso acontece? Porque o grande objetivo do nosso organismo, da nossa vida, é se reproduzir. E em mulheres, essa reprodução se dá de uma forma diferente dos homens. Os homens produzem espermatozoides para a vida toda. As mulheres têm um único óvulo todo mês que tem que dar certo. Então, o nosso corpo tem uma preocupação com a fertilidade muito maior. O nosso corpo precisa se sentir seguro caloricamente para poder se reproduzir. Então ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Por isso que a gente acumula mais gordura, né? Porque a gente precisa estar com essas reservas bem preenchidas, porque a qualquer momento, na visão do nosso corpo, a gente pode engravidar. E aí a gente tem que estar preparado para fornecer energia para essa outra vida que a gente vai gerar. Então, a sensibilidade, a restrição calórica das mulheres, ela é muito maior do que nos homens. Então, a nossa resposta à grelina após a refeição, a grelina é o nosso hormônio da fome. A gente termina de comer, a grelina cai, e a gente se sente saciado e a leptina sobe, tá? A grelina, então, a resposta à grelina é muito mais rápida depois da refeição para as mulheres do que para os homens, por exemplo. E aí o que acontece? O carboidrato, ele tá muito ligado ao nosso senso de saciedade, tá? O carboidrato, mais do que qualquer outro macronutriente, ele tem uma resposta de leptina, como eu falei, que é o hormônio da saciedade. A grelina é o hormônio da fome, a leptina é o hormônio da saciedade. Ele tem uma maior resposta de leptina em relação ao carboidrato. Você consome carboidrato, seu corpo mais rapidamente se sente satisfeito. Então, como mulheres, a gente tem essa relação um pouco mais fina, um pouco mais ajustada, tá? Então, a gente responde bem a um consumo de carboidrato um pouquinho maior. E aí, qual que é o lance com a restrição de carboidrato? Se você faz uma restrição de carboidrato com um alto consumo de gordura, você se sente muito saciada, o que é bom para perder peso, certo? Só que em contrapartida, você acaba tendo um consumo calórico menor porque você sente menos fome, o que também é bom para perder peso, só que no longo prazo você está criando aí um déficit calórico e isso não é percebido muito bem pelo seu corpo, e aí você pode começar a inclusive engordar por conta desse déficit calórico, com uma queda no metabolismo, você acaba engordando por causa desse déficit calórico tão longo. Então, para mulheres é importante ter sim um ajuste um pouco melhor na quantidade de carboidrato. Seja fazendo refeeds para quem faz dieta de baixo carboidrato, tendo períodos de recarga de carboidratos para sinalizar para o seu corpo que, olha, tô bem, não estou correndo risco de fertilidade, de nada, posso continuar. Bom, a série que eu assisti esse mês, na verdade foi no mês passado, mais uma vez uma série da Netflix, porque eu vivo disso. Foi a série Dirty John. Foi uma série, assim, são 8 capítulos, é super curtinha, ela te prende do começo ao fim. E ela conta a história, baseada em fatos reais, de uma mulher que se apaixona por um cara, e esse cara é super mau caráter e faz de tudo pra destruir a vida dela. Contando de maneira resumida, sem dar spoilers, porque isso é o começo da série. E o cara, assim, é super mau caráter, ele é todo manipulador, ele cria toda uma situação, eles se conhecem online, eles começam a sair, e ela muito rapidamente se apaixona, e ele, enfim, vai causar coisas ruins na vida dela, não quero dar spoilers. Mas o que me chamou muito a atenção acho que foram 3 pontos grandes nessa série que me geraram uma reflexão. O primeiro foi o negócio do namoro online, que hoje é super comum, né, existem milhões de plataformas aí pra isso, e não que o namoro offline seja totalmente seguro, mas o namoro online, você, né, acaba sendo, você perde um pouco a chance de checar o background daquela pessoa. Então, querendo ou não, é uma pessoa um pouco mais desconhecida, isso tem alguns riscos. Isso é meio que inevitável, assim, de hoje em diante, né? Muitas pessoas usam isso, mas eu acho que existe sempre a questão de ter uma ressalva, não é porque todo mundo usa, todo mundo faz, que nada acontece, né? Quantos casos a gente vê até no Brasil de meninas que vão sair com pessoas e aí, enfim, o cara mata a menina, a pessoa desaparece, é horrível. Então tem que ter um cuidado com isso, é uma nova forma de se relacionar que já tá aí e veio pra ficar, provavelmente não vai mudar, mas que requer, sim, uma atenção um pouco maior de conhecer um pouco quem é essa pessoa que a gente tá se relacionando, porque gente louca não tem cara, né? Às vezes é uma pessoa apresentável, uma pessoa que parece ter uma vida estável e pode estar causando aí uma coisa horrível na sua vida.
Esse foi um dos pontos que me fez pensar. O segundo ponto que me fez pensar, e me fez pensar bastante, foi a questão do julgamento. Porque assim, a mulher, enfim, ela se apaixona muito rapidamente pelo cara e algumas pessoas próximas a ela vão alertando, ó, esse cara é estranho e tal. E como ela já tem um histórico, ele é tipo, sei lá, já foi casada acho que 4 vezes no caso dessa série, ela meio que não, sabe, as filhas dela não gostam do cara, mas tipo, as filhas dela não gostam de nenhum cara que ela já se relacionou, então ela meio que deixa passar, sabe? Aquele sexto sentido, aquela intuição. E aí eu fiquei pensando, né, enquanto assistia, eu falo, putz, que idiota, a mulher não tá vendo, não sei o quê. Mas, poxa, quem nunca se apaixonou, né? Quem também nunca, às vezes, não quis ver ou não quis acreditar que ela merecia conhecer uma pessoa legal, porque o cara parece ser uma pessoa legal. Então, assim, me fez muito pensar sobre como a gente às vezes julga, né? Putz, uma pessoa foi super burra e tal, mas nem sempre a gente também consegue sair dessas situações ou ver as coisas tão claramente, né? E aí o que me leva ao terceiro ponto que me fez pensar também, que eu acho que é o fortalecimento da autoestima, né? Porque às vezes a pessoa tem tanta vontade de estar com alguém, de sentir que merece ter um cara legal, e todo mundo merece ter um cara legal ou não ter cara nenhum, mas todo mundo merece ser feliz, né? Mas me fez pensar muito nessa questão, assim, dessa necessidade de estar com alguém. Porque às vezes você passa por cima de sinais ruins, de que a pessoa é ruim, ou de que aquele relacionamento não é pra você, pra tá ali, não, eu tô com alguém, eu tô casada, eu tenho alguém. Então, assim, a necessidade mesmo de fortalecer essa autoestima e não deixar qualquer pessoa que aparente ser um bom relacionamento entrar na sua vida só pra dizer que você tem um relacionamento, sabe? Foram algumas questões que me fizeram refletir nessa série. Mas essa é a parte mais comportamental que eu fiquei pensando. A série mesmo, por entretenimento, é muito legal e muito assustadora, porque é baseada em fatos reais. O cara é um pilantra de verdade. E eu fiquei, assim, chocada de como existem pessoas que dedicam a vida delas a fazer coisas ruins. Mas eu acho que vale assistir. Bom, a dica de produto desse mês não vai ser bem um produto, porque esse mês eu não comprei nada, assim, diferencial que eu achei que fosse valer a pena falar aqui. Como vocês sabem, eu tenho uma abordagem essencialista, então eu não saio comprando coisas só pra ter. Mas eu pensei num conjunto de produtos que eu acho que é uma dica bem valiosa pra quem, como eu, passa bastante tempo fora de casa e, por consequência, tem que fazer várias refeições fora de casa. São coisas que eu tenho já há um tempo, que eu fui comprando ao longo do tempo, mas que, cara, fazem uma diferença e tornam a minha rotina muito mais prática. Eu trabalho, estudo à noite, como vocês sabem, faço faculdade de nutrição, trabalho, treino, enfim, vou pra lá e pra cá, viajo todo final de semana, então tem que ter uma programação e tem que ter coisas que me ajudem aí nessa rotina. E é o meu kit de sobrevivência. São 5 produtos que eu acho que fazem muita diferença. O primeiro deles, de todos, é essa bolsinha aqui. Vou até tirar os conteúdos dela. Ela é uma bolsinha térmica, né? Ela é da Packed. Eu comprei há trocentos anos atrás na Amazon e ainda peguei uma promoção na época, acho que eu paguei uns $8. Ela foi muito barata. Mas ela é um pouco mais cara. Ela vende aqui no Brasil, já vi aqui no Brasil em torno de R$100 e tantos. Não é barato, não. Mas comprando lá fora fica um pouco mais barato. E o legal dela é que, além dela ser térmica, ela é congelável. Então aqui dentro ela tem aquele gel que fica gelado, sabe quando você põe no congelador? E ela dobra, então você dobra ela bonitinha assim, e ela vai no congelador. E aí ela consegue manter a sua refeição mais gelada por algumas horas. Fica bem umas 4 horas, ela dura bem. E foi uma das melhores coisas que eu já comprei. Eu tenho há bastante tempo, acho que assim, mais de 5 anos quase. E tá durando super bem. E vale muito a pena. Aí dentro dela eu sempre levo o meu kit de talheres. Essa foi uma aquisição mais recente. Esse kit é da Paco. E eles são talheres, olha só que gracinha. Uma colher, um garfo e uma faquinha. Você guarda aqui, uma fofura. E aí permite que eu coma as minhas refeições em qualquer lugar mesmo. E depois eu guardo aqui, levo pra casa e lavo. Higienizo e continuo usando. Né? Aí não preciso ficar usando talher de plástico, talher descartável, gerar lixo. Dentro da minha bolsinha também vai o meu kit de canudo.
de um canudo de inox que eu comprei também. Porque por vezes eu quero tomar alguma coisa, um chá gelado, alguma coisa assim de latinha, e eu prefiro usar o canudo. E aí também não uso canudo de plástico, uso esse canudo. Ele vem ficar nessa bolsinha e vem junto com uma... Comprei nessas lojas de produtos naturais, tá? Com a escovinha pra limpar. Então tudo isso vai dentro da minha bolsinha térmica. Além disso, o outro item que eu carrego sempre comigo é esse conjunto de potinhos, porque eu acho mega prático, que eles se encaixam um no outro, eles se dividem, você pode separar, levar só um, levar 3, levar 2, levar 4. Esse é da Goldstek, eu também já comprei há muito tempo, tenho há muito tempo. E aí, eu gosto de tomar bastante suplemento, acho que faz diferença para algumas coisas, então pra mim é muito prático, eu levo suplementos aqui, aqui tem um outro suplemento, aqui tem um adoçante xilitol, que é o adoçante que eu uso, então se eu vou tomar algum café por aí e ou alguma outra bebida que eu queira adoçar, eu já tenho o meu próprio adoçante. E o whey, que eu consumo bastante também, já falei sobre o whey aqui. E aí, em qualquer situação, tá comigo, é fácil, é prático, cabe na minha bolsa e eu acho muito bom. E por fim, uma pessoa que ama redes sociais, que nem eu, não pode viver sem isso. É um carregador portátil, existem N modelos no mercado, esse também é bem antigo, eu tenho bastante tempo, ele carrega dois dispositivos aqui ao mesmo tempo. Ele é pesado, não é muito leve, só que infelizmente causa um peso na minha bolsa, mas ele é muito bom. Eu comprei faz tempo, ele carrega super rápido e ele dura, a bateria dele dá umas 4 cargas de celular, até eu ter que carregar de novo e carregar. Então eu nunca fico sem bateria e me ajuda. Então eu quis trazer assim um kit de coisas que me ajudam no meu dia a dia, que eu acho que pode ser útil pra vocês também.